tema de hoje, gente, é um negócio, é um babado. Aí a Irani, que vocês conhecem, fala, Van, meu tema é simples, é tão fácil. Quando ela fala isso, já me dá até um negócio no coração. Porque quando ela fala que é fácil para ela, né, gente? 40 anos de doutrina. Aí quando ela fala é fácil, eu falo, ai meu Deus, já vi que eu vou passar a semana inteira estudando. Dito e feito, conheço. Mas ela é boa também, ela me deu uns links, me deu umas coisas para estudar. Então pense quando você tem que estudar sobre essa fala de Jesus. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Aí só de olhar a frase já dá uma certa angústia, né? Porque você fala, mas pera um pouquinho. Quando a gente pensa em Jesus, nos seus ensinamentos, na sua vida, nas suas falas, a gente pensa num ser de amor, num ser doce, num ser que trouxe os ensinamentos para que nós pudéssemos conviver em harmonia. E aí você lê essa frase, parece um pouco contraditória a esse Cristo, a esse Evangelho. Aí você fala, gente, o babado não vai ser fácil, vou ter que estudar muito para poder entender. E aí você começa lendo o Evangelho. E aí você lê o Evangelho e aí você pensa, bom, se as palavras de Cristo não estão claras, o problema não está na palavra, está na nossa condição, na nossa limitação de entendimento. Porque Jesus, quando disse isso, eu não vim trazer a paz, mas a espada, naquele tempo, naquela época, naquela cultura, para aquelas pessoas, ele sabia o que estava dizendo. E ele estava querendo dizer que certamente a sua doutrina e os seus ensinamentos não iam ser aceitos pacificamente. E nem iria ser aceito por todos. Porque os ensinamentos que Jesus trouxe de amor ia muito em confronto com aquelas pessoas que estavam no poder. Ia em embate com relação com a época que ele vivia e com as leis implementadas. E ele sabia então que não ia ser fácil. Tanto não foi. Porque Jesus morreu por conta disso. E nós sabemos que os seus seguidores, aqueles que continuaram a pregar os seus ensinamentos, foram perseguidos. Muitos foram mortos. Então Jesus sabia que trazer os seus ensinamentos e a sua palavra, esse ensinamento de mudança, não ia ser sem dor. E a história da humanidade confirma isso. Quantas guerras foram feitas em nome de Deus? Quantas religiões foram criadas porque cada um olhava as palavras e interpretavam de acordo com a sua verdade e que para ela seria a única. E aí vinham as guerras santas e as pessoas se debatendo para dizer que o que estava escrito ali era a maneira correta, era como ela interpretava. Gente, isso não é lá atrás, não. Vamos vindo. É hoje. Até hoje. Aqui no Evangelho... Aí quando você... Primeiro assim, quando eu li o primeiro parágrafo desse tema, pensa, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Essa parte aqui vocês gostaram, né? Separar a nora da sogra? Brincadeira, gente. A nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35, 36. Você fala, gente, não basta Jesus falar, eu não vim trazer a paz e sim a espada, ainda vai separar todo mundo. Gente, é muito confuso. Não é à toa que Kardec coloca esse tema no capítulo 23, que é estranha moral. Porque realmente para nós soa estranho. Mas aí quando você vai lendo, você vai percebendo o que Jesus quis trazer. E aí, gente, aqui no Evangelho diz assim,
Não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiveram a mesma fé. Vejam, gente, isso aqui está no Evangelho, e o quanto nós percebemos isso. Que esse Evangelho de Jesus, que a tradução mais lógica para ele seria o seguinte, gente, é amar ao próximo como a si. Então, olha para nós primeiro, sabe? Amar o nosso inimigo, perdoar. Não é tão simples falando? Por que que cada um tem que olhar, ter um olhar diferente, traduzir ao seu bel prazer e querer impor que aquela é a verdade absoluta? E Jesus, quando falou isso, que ele não veio, porque eu não vim trazer a paz e sim a espada, sabendo que o homem entraria em conflito dentro dos seus, usando os seus ensinamentos, porque Jesus conhecia as nossas fragilidades e as nossas limitações. Mas, louvado seja Deus, que Jesus também nos disse, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Hoje, 2023, há alguns anos, nós temos essa doutrina, que é uma doutrina que nos faz refletir. Aqui num trecho do Evangelho que ele fala exatamente sobre isso, que a doutrina, assim como Jesus lá na sua época, também tem que travar batalhas. Porque temos que enfrentar preconceitos, nós temos que enfrentar uma religião que está aí implementada, como no caso a religião católica, onde tem muitos adeptos há muitos anos, e algumas pessoas acham que não, você está indo contra aquilo que está sendo falado. Não! Eu só estou falando do amor de Jesus. Eu só estou falando que nós temos, a doutrina traz isso, que nós temos que nos modificar. Que tudo está em nós. E aqui no Evangelho diz assim, o Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas de Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, o fanatismo cego, que, batido em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e que lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso, lhe é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. Aí, né, a gente até sente uma certa dor, porque basta olhar o que a nossa humanidade vive, desde então e até hoje, as lutas sangrentas continuam, né? Não é só Israel com palestinos, não é só a Ucrânia com a Rússia, são diversos países, diversas civilizações da África, China, Japão, Brasil, porque nós também vivemos lutas aqui, sangrentas, né? Quando a gente olhamos nas periferias, Rio de Janeiro, São Paulo, lá no nosso norte e nordeste, né? Onde tem ainda os coronéis que mandam e comandam e escravizam as pessoas. Então veja o quanto infelizmente essas lutas ainda estão. Passado 2000 e tantos anos que Jesus trouxe esse ensinamento, já prevendo que não seria fácil. Veja, gente, o quanto nós ainda temos que aprender. Só que a doutrina vem trazer para nós, dizendo que nós temos que enfrentar isso, porque hoje as mudanças, aquém de todas essas batalhas em terra entre as pessoas que ainda continuam, nós temos que trazer uma modificação moral. É isso que vai fazer a gente caminhar. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. O que se tem a suportar são todas morais. E são exatamente essas questões morais que vão levar às lutas, não é? Às guerras. E o seu termo se aproxima. Os primeiros durarão séculos, estes durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Nós temos um longo caminho ainda pela frente.
Então, nós que somos aqui pessoas que estudamos a doutrina, que temos o Evangelho, nós temos uma responsabilidade grande com relação a essa mudança moral. E ela vai começar como? Em nós. E aí, lendo o Evangelho, lendo uns outros livros, eu pensei, bom, sempre que Jesus, em todas as parábolas que Jesus, em todas as falas de Jesus, ele sempre nos traz muitas reflexões, sabe? Quando alguém lhe bater numa face, dele também a outra, perdoai 70 vezes 7, o filho... Sempre existem muitas reflexões a serem feitas. E aí eu pensei, bom, certamente atrás dessa frase não tem só a questão do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus e a dificuldade que seria para a humanidade entendê-la. O que mais Jesus está querendo trazer para nós? E aí é nesse momento que eu louvo a tecnologia, né? Porque aí você fala, eu vou lá no YouTube, né, gente? Olha que coisa boa. E aí você busca lá, você encontra o que você quer. E aí eu fui buscar, ouvir algumas palestras. E aí eu estava falando para a Jo, que ontem à noite eu estava assim, aí eu ouvia, escrevia, aí lia, estava parecendo uma escritora, gente, eu acho que eu estava psicografando, escrevia, jogava fora, até você conseguir discernir o que aquelas pessoas estavam querendo passar para aquele que estava ouvindo. E aí eu ouvi uma palestra, e aí eu anotei, gente, porque quem me conhece sabe que eu sou muito danada, eu esqueço de dar os créditos daquela palestra que eu ouvi. Mas dessa vez eu anotei. Eu ouvi vários, mas eu só colei desses dois, tá? Então eu vou falar o nome deles. E sugiro que vocês possam procurar lá no YouTube. É exatamente esse o tema, tá bom? Eu não vim trazer a paz e sim a espada. Com o Arthur Azevedo, que ele é excelente, ele fala de uma maneira clara, precisa. E Américo Nunes. E eles falam, inclusive, sobre um livro que eu vou falar sobre a narração deles porque eu não li, tá bom? Um livro chamado Sabedorias do Evangelho. Eu não sei se alguém conhece. É do Carlos Torres Pastorino. Alguém já ouviu falar do Carlos Torres Pastorino? Já. Já? Alguém mais? Eu já ouvi falar o nome só. Alguém já ouviu falar em Minutos de Sabedoria? Minutos de Sabedoria, isso eu tenho. Então, gente, é dele. Que injustiça, né? A criatura ser lembrada só por minuto de sabedoria que a gente tem, que na verdade nem leu todo, né? Porque a gente vai naquela, vamos abrir uma página, às vezes só abre a mesma. E ele escreveu esse livro, Sabedoria do Evangelho, que na verdade são 8 volumes, onde ele traz exatamente interpretação de muitas passagens do Evangelho. E sobre esse tema, ele traz uma outra conotação, que não é só essa que está no Evangelho, que é um outro ponto de reflexão. Que é qual? É saber que essa paz que Jesus não vai nos trazer, que nós vamos buscar em nós. E que para nós encontrarmos em nós, nós vamos ter que lutar sim. É uma batalha constante, de nós para conosco. Uma batalha constante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É uma batalha constante do que a vida, do que a circunstância, do que as pessoas vão despertando dentro de nós. Gente, não é fácil. E aí eu lendo, e eles falaram isso, então Jesus nos traz essa espada, que é esse evangelho, e é esse evangelho que vai nos ajudar nessa luta interna, nesse autoconhecimento, nesse entendimento, nessa aceitação das nossas fragilidades, dos sentimentos que os outros despertam em nós. Gente, não é uma luta fácil. E enfrentar tudo que a vida vai nos colocando no nosso dia a dia, enfrentar essa batalha, enfrentar esses conflitos internos, vai nos trazendo dores e vai nos trazendo ferimentos. Agora,
a grande reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, e foi o que eles me trouxeram na palestra que eu ouvi, é que todas essas dores e esses ferimentos, esses sofrimentos, não são causados pelo outro. Porque assim, primeiro, quando a gente fala de paz aqui na Terra, a gente já pensa na paz na ausência de lutas, na ausência de problemas, na ausência de dificuldades. Porque quando na vida da gente, assim, a gente está sem problema financeiro, com a vida amorosa mó legal, a família 10, eu estou em paz, tá tudo caminhando. Mas não é essa paz que o externo, que a gente tem que ver no externo. É uma paz aqui, dentro de mim, no que eu sinto, no que eu tenho, no que eu penso, naqueles conflitos, naqueles medos, naquelas angústias. Aquilo que está em mim, é isso que eu tenho que acalmar. E é uma luta constante, porque tudo que nós passamos de dor é causado por nós. Gente, isso a gente tem que ter bem na cabeça. Todos os sentimentos que são despertados em nós, pelo outro, pelas circunstâncias, pelas coisas que a vida nos traz, nós somos responsáveis porque nós nos permitimos isso. Nós permitimos que o outro fale algo e aquilo me magoe. Nós permitimos que o outro faça, quando o outro faz algo, que nós ficamos revoltados. Mas espera um pouquinho, o outro que fez. A revolta foi você que se permitiu sentir. Porque você permitiu que a ação do outro causasse em você esses sentimentos. Então veja essa luta que nós temos que ter constantemente. Então, tudo que o outro desperta em nós, raiva, medo, decepção, é nossa responsabilidade. Vai ser nessa luta interna que nós vamos tentar conduzir da melhor maneira para que isso não nos machuque. Ivone, então o outro vai falar uma coisa para mim, você quer que eu faça e saia sorrindo? Quero. Mas não é fácil não, minha gente. Claro que não. Como é que alguém vai nos dizer algo, vai nos apontar o dedo e muitas vezes vai nos chacoalhar no sentido de dizer, olha, presta atenção, você não está fazendo a coisa certa, você poderia fazer isso e aquilo e a gente vai achar legal. Não vamos. Porque achar essa paz e esse conflito é nós enfrentarmos as nossas fraquezas, o nosso ego, enfrentar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Gente, isso é fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que ter ciência que tudo que nós sentimos é nossa responsabilidade. Então vamos lá, vamos falar de um exemplo. Quando o outro nos decepciona. Por que o outro nos decepcionou? Porque nós colocamos na ação, na fala do outro, algo que nós queríamos para corresponder à nossa expectativa. Quando nós fazemos algo para o outro, eu adoro fulano, vou fazer isso por ele. Mas nós esperamos uma retribuição. Mesmo que inconsciente, mesmo que não seja uma retribuição, eu dei aqui, recebi ali, mas a gente espera receber numa convivência. Você é tão legal, você faz tudo para o seu amigo, para o seu companheiro, para a sua companheira, ela nem lembra a data de aniversário, na sua data de aniversário, e aquilo te arrasa. Veja. Tudo somos nós que estamos criando. Quando nós damos um conselho para alguém e a criatura não segue. Que criatura cabeça dura, gente. Não está vendo que o que eu estou falando é o melhor? Aí a gente fica danado da vida, né? Porque aí a gente vê a pessoa quebrando a cabeça e fala, mas eu já não falei? Por que não faz o que eu falei? Tá vendo aí a nossa vaidade, o nosso orgulho? Gente, eu estou certa. Gente, olha essa luta que nós temos que travar conosco. E a gente faz tudo isso sem pensar que o outro está no mesmo conflito que nós. Porque quando nós, por exemplo, nos decepcionamos com o outro porque ele não fez aquilo que nós esperávamos dele,
Nós nem levamos em conta a fragilidade do outro, a condição do outro, a postura do outro, o jeito de ser, o processo evolutivo do outro, nós que estudamos essa doutrina e sabemos que cada um está no seu passo. Não! Nós pensamos apenas em nós. Olha o nosso ego, sabe? Sou eu. Eu fui magoada porque ele não fez o que eu esperava que ele fizesse. Então, veja, a gente tem que trazer para nós a responsabilidade dos sentimentos que nós deixamos despertar em nós. Nós deixamos despertar em nós os ciúmes, a raiva, a indignação. Quando nós entramos nessa bobagem de discussões na internet, por exemplo, por qualquer coisa, quando nós lemos algo e deixamos aquele algo que nós não concordamos despertar em nós uma indignação e uma raiva suficiente para que esse sentimento te leve a uma ação de responder e isso iniciar uma discussão, gente, qual o papel que o outro tem nisso? Apenas a força de despertar em você sentimentos que estão ali. Mas essa luta que nós temos que ter, essa luta interna, é exatamente isso. Primeiro, reconhecer as nossas fragilidades. Eu tenho sim. Eu sou uma pessoa que, quando me relaciono com alguém, família, amigo, eu me entrego, então eu crio expectativas. Eu quero que o outro traga para mim o mesmo que eu dou para ele. Tudo bem. Reconheça essa sua fragilidade e vá cuidar dela para que você não se fira sempre, conhecedor desse sentimento que o outro desperta em você. Então, gente, não é um processo fácil. Claro que não. Mas a gente sabe, a doutrina fala muito dessa reforma íntima. Se reformar, se modificar, toda mudança é difícil. Toda mudança dá trabalho. E eu sempre falo, gente, quem aqui já fez uma reforma na sua casa do começo ao fim que saiu no prazo combinado do jeito que você queria? Se alguém falar que isso aconteceu, você me indica esse pedreiro. Porque, gente, toda reforma leva mais tempo do que o esperado. Toda reforma dá desgaste. Toda reforma desperta em nós, a gente fala, vou fazer uma reforma na minha casa, ela vai ficar linda. E você está toda feliz. Aí o abençoado do pedreiro, né, vai lá, põe a peça errada, demora no prazo. Aí a ação dele começa a despertar em você e modificar aquele sentimento, que era de alegria, E aí você começa a sentir raiva e outras coisas mais, né? Até xingo, coitado do pedreiro, porque ele errou por uma condição dele, da vida dele, da disciplina dele, mas a gente já entra naquela vibração. Então, gente, toda mudança, toda reforma dá trabalho e é dolorosa. A gente sempre não fala aqui, quem está aqui, que já vem muito tempo na casa, a gente sempre não fala, gente, quem de vocês veio aqui nessa casa pela dor ou pelo amor? Quem veio pelo amor? A gente cri. Gente, a gente sabe que a maioria vem pela dor. Por quê? Porque para a gente querer mexer em alguma coisa, tem que estar doendo. Essa espada tem que estar apontada para nós. E não é fácil. Mas, olha como Deus, como Jesus é bom, né? Nós temos tantas ferramentas para ajudar nesse processo, porque, gente, sozinho nós não damos conta. Não sei você, eu não dou conta sozinha, não. Então, nós temos aqui, olha, gente, o Evangelho de Jesus. Essa vai ser o número 1. Que por si só, a primeira dica de Jesus, amar ao próximo como a si, já é a mais difícil de todas. Porque antes de pensar em amar o próximo, ele fala assim, amar o próximo como a si. Jesus já acha que a gente se ama de montão, que a gente já está, ó. E tudo isso que a gente está falando aqui hoje é exatamente sobre o amar a si. Porque quando a gente não quer se ferir,
quando a gente quer se conhecer, é o amor para conosco. Quando a gente sabe que dói, mas a gente precisa persistir, é desenvolver esse amor para conosco. E a gente só dá aquilo que tem. Então, quando Jesus diz amar ao próximo como a si, nós precisamos começar com esse a si. É nos entender, é aceitar que nós somos imperfeitos e que nós temos sim nossas fragilidades. É aceitar que existem pensamentos e sentimentos que estão dentro de nós que nós precisamos mudar, que nós não temos a razão para tudo. Gente, mudar não é fácil. Veja que educar uma criança de 2, 3 anos não é fácil, porque tem criança, espírito que está ali, que pode ser até muito mais velho que nós, ele já tem toda a sua condição ali. Você está sofrendo, né? Estou falando. Então, veja, se a criança já tem as condições dela, e você quando fala para ela na sua condição de educador, de trazer uma palavra para conduzir aquela criança no melhor caminho, ela já está ali debatendo com as suas vontades. E não é difícil você dizer para aquela criança que não é assim, que é melhor assado. Imagina nós, cabeça dura, que já temos 20, 30, 40, 50 e pouquinhos, né? 60, 70, entendeu? Imagina nós, que já fomos ali no decorrer da vida, deixando intrínseco em nós a nossa maneira de ser e de pensar. Que sempre é a melhor, né, gente? Vou mudar para quê, gente? Eu sou espetacular, o Petuel falou. Vou mudar para quê? Então, gente, mudar não é fácil, mas nós temos o Evangelho. Nós temos, louvado seja, nós temos especialistas, os psicólogos, que estão aí. Não pense que a gente vai lá no psicólogo, que meu filho é psicólogo, gente, agora. Adoro. E aí, não estou nem fazendo propaganda, que eu não passei o WhatsApp nem nada. Mas nós temos aqui também um espetacular, e que ajudou muito meu filho, por sinal, meu filho mais velho. Então, assim, pense que quando você vai no psicólogo, e Ricardo está aí para não me deixar mentir, você não me desminta, viu, Ricardo? Que você vai lá e ele vai dizer, conta aí. Aí você vai falar as suas dores. Quando fala, né? Porque tem aqueles que até conseguir falar, meu filho é um chão. E aí o psicólogo vai dizer, olha, então vamos lá, eu vou te dar umas dicas. Não, gente. A gente está falando aqui da gente se conhecer. E uma terapia também vai nos trazer isso. Ela vai fazer com que a gente se escute, que a gente entenda as nossas falas. E esse profissional vai estar ali para te ajudar a perceber isso, a você perceber as suas falas, a perceber as suas dores, como você vai observá-las, como você vai trazer instrumentos para que você possa se modificar. Então esse profissional está ali para te ouvir e para te fazer perceber como você mesmo pode te ajudar através dos métodos que um profissional conhece. Eu não conheço. Eu estou falando aqui enquanto paciente, né? No meu lugar de fala, enquanto sou a paciente. É paciente mesmo, né, Ricardo? Que a gente fala para quem? Enquanto paciente, né? Mas eu também ouço a fala do meu filho enquanto psicólogo e terapeuta com relação a isso. Então, veja, nós temos o Evangelho, nós temos profissionais, nós temos os amigos, que vai nos dar leveza e nos dar aquele arroxo quando a gente fala que não está dando conta. Nós temos a nossa família, que está ali sempre, mesmo que seja aquela família difícil. Mas nós temos aquela família que está ali, que nos trouxe a santa oportunidade de estar aqui nesta terra. Gente, nós estamos aqui nessa vida, nessa encarnação, por um propósito. Todos nós temos a nossa missão. O problema dessa palavra missão é que quando a gente pensa nela, a gente já pensa que a gente tem que fazer algo assim, uau!
já foi muito uau para mim educar meus 2 filhos. Essa foi a minha missão. Não é, meu amor? Não é uau para você? É a missão. Então, assim, cada um sabe a missão que carrega nesta vida. A gente não precisa ver missão como algo salvador do mundo, nem de muitos. Mas a missão nessa vida, ela tem que ser algo salvadora primeiro para nós. Nós temos, gente, que quando chegar lá perto do leito de morte, e oxalá Deus, você presta atenção que eu já falei muito com você, eu quero chegar nos 90. Já estou esticando, gente. Cada ano que passa eu já vou conversando com Deus para ver se Ele vai me dando uns aninhos a mais. Mas nós temos que chegar naquele momento e olhar para os anos de vidas que nós vivemos, seja eles quantos tiverem sido, e ter a consciência que nessa batalha, em busca dessa paz para o nosso coração, nós fizemos o nosso melhor. E que nós fomos nos modificando, nos melhorando um pouquinho que seja. O que não dá é para a gente chegar na hora que a gente vai morrer e a gente ficar lá. Eu nasci, sabe, síndrome de Gabriela? Não dá. Eu nasci assim e eu vou viver assim, eu morri assim? Não. É um desperdício de vida, de tempo. Então, todas as nossas... existem muitas ferramentas à nossa disposição para essa nossa mudança, desde que nós estejamos dispostos a. Para estar disposto, nós precisamos reconhecer, entender que nós precisamos mudar, entender que nós precisamos nos cuidar, que nós precisamos parar e olhar para dentro. E entender que a gente precisa sim de ajuda. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de uma fé, nós precisamos de uma religião, de um grupo, seja aqui, seja uma igreja, seja um centro de umbanda, seja um centro budista. Eu falo isso porque é difícil para nós sozinhos termos essa disciplina. E em grupo o entendimento é sempre melhor. Nós precisamos buscar uma terapia. Eu tenho um amigo que é psicólogo, ele sempre fala, Van, a gente precisa buscar terapia, principalmente quando a gente acha que tudo está maravilhoso. Eu não tenho problema nessa vida, meu filho, vá no terapeuta, porque aí alguma coisa não está bem com você, bem? Porque nós não somos perfeitos. Nós sempre temos algo dentro de nós que precisa de uma reflexão. Se nós fôssemos perfeitos, a gente estava aqui, estava nada. Então sempre existe algo a melhorar. Nós temos meditação, nós temos essa natureza, sabe quando a gente não está legal, gente? Quando, olha, a gente vai lá, pisa na terra, molha o pé no mar, fica embaixo de uma árvore, observa os animais, olha quantas coisas Deus nos dá à disposição de recursos para ir nos trazendo um conforto para que essa batalha interna seja menos dolorosa. Nós temos, eu sempre falo, nós temos a música. Gente, quantas coisas nós temos para nos ajudar. A música, gente, que eu falo a música, né, gente? Não é... Não, assim, uma música que traga... Sabe, quando a gente está aflito e você põe uma música calma e aí você respira, inspira. Você passou por uma situação difícil e aquilo vai te confortando. Então, veja, nós temos tantos subsídios para acalentar a nossa alma nessa busca desse entendimento de quem somos nós nessa vida. Nós, gente, não viemos nessa vida, a Irani fala assim, nós não viemos aqui para passear. E não mesmo. Nós viemos aqui para viver. E viver requer aprender, requer mudar. E isso não é fácil, porque nós só vamos fazer isso na convivência com o outro. E é esse outro danado que desperta em nós todos os sentimentos que nós precisamos entender que nós temos. Eu tinha um amigo que ele dizia assim, eu já citei ele em outras palestras, em algumas situações, mas eu não vou especificar todas. Mas ele sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito. É aquela pessoa sempre disposta a ajudar, muito generosa e muito calma. Ele falava, Ivô, eu sou uma pessoa muito tranquila, nada me tira do sério. E eu falava, é verdade, mas eu ficava com uma certa preocupação, né?
Porque eu ficava pensando, gente, que circunstância será que vai fazer com que essa pessoa chegue no limite dessa calma? Porque, gente, todos nós temos todos os sentimentos dentro de nós. Eles serem despertados em algum momento da vida vai depender da circunstância e de como nós vamos deixar isso acontecer em nós. E de como nós não vamos dando conta de que aquilo existe. Porque nós não buscamos nenhum daqueles subsídios que eu já falei. E aí você está só um dia, assim, eu conheço esse amigo há muitos anos. E um dia, calmo, ele estava no banco onde eu trabalho e alguém do outro lado do telefone, porque naquele tempo, né, gente, ainda era telefone, né, gente? Não vou falar quanto tempo faz, tá? Mas as pessoas usavam telefone nas empresas para se comunicar entre os setores. E aí, gente, alguém falou algo para ele, que depois eu falo que foi, que ele levantou, bateu na mesa e falou um palavrão daqueles cabeludo. E desligou o telefone na cara da criatura. Dito isso, todos levantaram da área. E ele saiu correndo, porque ele se deu conta da explosão que não era característica dele, mas certamente porque acumulou e transbordou no momento e na hora errada. E aí, gente, o menino saiu, no outro dia ele veio pedir a conta, porque ele não deu conta de ter tido uma reação que para ele não era comum a conduta dele. Mas certamente, gente, raiva, indignação está dentro de nós. Como nós vamos trabalhar isso no nosso dia a dia ou deixar acumular para que um dia a gente exploda, depende de quem? De nós. Agora, é culpa da menina dele ter agido assim? Não, claro que não. Era uma condição daquela pessoa, porque nós já sabíamos que aquela pessoa, ela tem um estilo meio grosseiro de falar com as pessoas, então é uma condição dela. Agora, a reação que esse amigo meu teve foi uma responsabilidade dele. Porque ele se permitiu chegar naquele limite. Porque ele nunca foi buscar todos aqueles artifícios que, louvado seja, nós temos para nos cuidar, nos vigiar, nos modificar e nos permitir. Então, sabe aquilo, Ivonete, então assim, eu não posso ter um acesso de raiva. Meu filho, nós vamos ter. Mas o que nós temos que nos vigiar é que isso não seja frequente. E que nos vigiar que nós não sentimos, e nós não precisamos sentir. Essa é a dificuldade, essa é a luta. Gente, não é simples, não é fácil. Mas nós estamos nessa vida para quê, se não é para isso? E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Aí quando chega 5 para as 11, todo mundo quer falar e eu dou 1 minuto para cada um, vocês reclamam, não é? Então, quem quiser falar, fale agora ou cale-se para sempre. Não tô brincando, tá, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Não, né? Sim ou não? Não, gente. Ai, vocês estão tão bonitinhos, né? Então, gente, é o seguinte. Eu vou ler para vocês. Eu sugiro que vocês vejam, tá bom? Essa palestra do Arthur Valadares e do Américo Antunes, né? Américo Nunes. No YouTube. É muito rica. É mais ou menos uns 50 minutos, mas vale muito a pena, tá bom? Se você puder colocar no grupo o nome dos palestrantes. Eu vou colocar. Mas para quem não está no grupo, tá, gente? Presta atenção. É só vocês procurarem lá. Não vim trazer a paz e sem a espada, vai trazer vários palestrantes. Um dos primeiros que aparece é o Arthur Valadares. Lembre-se, Arthur. Arthur é o nome do meu filho mais velho. Pronto, ninguém vai esquecer. Mas no grupo do lar eu vou colocar. Tá? Oi? Tu não me confunde, porque você sabe, é Arthur Azevedo. Olha lá, tá vendo? Olha que situação. Você, muito bem. Olha lá, viu? Como ela prestou atenção no que eu falei? Eu errei de propósito, só para ver se alguém prestava atenção. Só ela prestou atenção. Mentira, gente, errei de propósito, não, eu errei mesmo. Arthur Azevedo. Olha, gente, tá melhor que eu, hein? Pois é, que situação. Então, são 2 palestras bem diferentes, inclusive, mas todas trazendo essa questão da gente, dessa luta interna
dentro de nós para as nossas mudanças, tá bom? Muito, muito boa. Vamos lá. Eu queria só então, para terminar, alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, olha, eu vou ler aqui só um trecho de um texto que a Irani me mandou. Ela colocou, na verdade, no grupo. Ela não me mandou, ela colocou no grupo. E depois eu falei para ela, nossa, Irani, vem bem de encontro ao tema, né? Acho que ela fez de propósito, entendeu? Tipo assim, hashtag pega a dica. Eu acho que ela quis dizer isso, né? Ela falou, pois é, dando uma de desentendida, sabe? Tipo assim, foi sem querer, mas eu sei que não foi. E eu quero encerrar lendo isso para vocês. A mudança sempre é o primeiro ato para a cura. Quando tomamos consciência dos sentimentos e emoções negados que nos corroem internamente e nos fazem agir reativamente perante a vida, repetindo sempre os mesmos padrões, nos libertamos do círculo vicioso do sofrimento, para nos harmonizarmos com a cura divina e a abundância universal. Ai, gente, não foi de propósito? Foi, né? Então, gente, vamos refletir sobre isso, viu? E toda vez que a gente lê um capítulo do Evangelho, sempre Jesus nos diz muito do que parece que está ali. Então, assim, existem sempre muitas reflexões. Não quer dizer que aquela que chegou no seu coração é a correta, é apenas aquela que foi o seu entendimento. Tá bom? Que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos nos dispor a nos modificar, a nos melhorar, a seguir essa vida cheia de pedras, de dificuldades, mas firmes no nosso propósito, que é viver e fazer o nosso melhor nessa existência. Bom, que Jesus nos abençoe, nos proteja. Queridos irmãos, querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, mentores e protetores de cada um de nós, vamos aproveitar este momento e agradecer a santa oportunidade de estarmos aqui nesta vida e que nós possamos aproveitar esta oportunidade para nos desenvolver, para nos conhecermos, para nos modificarmos naquilo que nós sabemos que é necessário para o nosso desenvolvimento. Que nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para os nossos medos, para as nossas dores, para as nossas fragilidades, para as nossas angústias, que nós possamos nos abraçar, perceber que nós temos que cuidar de nós, perceber que nós temos que nos amar, perceber que nós somos a pessoa mais importante nesta vida e que quando os sentimentos e os pensamentos dentro de nós começarem a modificar, tudo ao nosso redor também se modificará, porque será o nosso olhar, a nossa maneira de sentir que estará se modificando. Vamos deixar despertar em nós os nossos melhores sentimentos. Vamos abraçar aqueles que amamos. Nós não precisamos estar certos. Nós apenas precisamos demonstrar o nosso sentimento com acolhimento na condição do outro. Vamos abraçar
Vamos dizer que amamos para o outro e para nós. Vamos nos olhar no espelho e nos perceber. Dizer para aquele que vemos que nós temos sim tantas fragilidades, mas que também temos muita força, muita luz. E vamos sempre, com o Evangelho de Jesus, trazer essa modificação, trazer essa reflexão para o nosso espírito em processo de evolução nessa terra. Vamos rogar a Jesus que proteja cada um de nós, proteja os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos mais distantes que há tanto não vemos. Vamos pedir a Jesus, na sua misericórdia, que envolva a nossa cidade, o nosso país, os nossos dirigentes. Que envolva, Senhor, os dirigentes de todos os outros países. Ameniza, Senhor, com a tua misericórdia, as civilizações que estão em conflito. Ampara, Senhor, as criaturas de Deus, refugiados de suas pátrias, que perdem a sua esperança, a sua dignidade. Senhor Jesus, envolve, Senhor, a nossa terra, os nossos rios e mares, as nossas florestas. Protege, Senhor, a nossa mãe natureza, que está cansada, que está exausta de tanto que sofre pela imprudência, pela ganância desta humanidade. Que essa humanidade possa despertar e possa, um dia, Senhor, viver em harmonia com todos os reinos que o Senhor amorosamente trouxe para a humanidade. Que nós possamos viver em harmonia com o reino mineral, vegetal e animal. Que o Senhor nos proteja, nos ampare, nos intua e nos fortaleça nessa busca de melhoria e dessas nossas batalhas internas para a nossa transformação. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.